Oi, pessoal! No nosso vídeo de hoje, eu trouxe 3 exemplos para que possamos entender o que é um paper, qual a sua estrutura e como poderemos escrever um. Estamos aqui com o nosso primeiro exemplo e a primeira observação que podemos fazer é que papers e artigos científicos ele têm a mesma estrutura. O que é o paper? O paper é um artigo científico pequeno. Eles vão apresentar aqui inicialmente um título, depois a autoria, na sequência a gente vai ver os resumos com a palavra-chave. Depois eu tenho a introdução, né? Essa introdução, ela pode conter no final a metodologia ou não. A metodologia pode ser separada, ela pode vir no desenvolvimento. Em alguns a gente vai ver que depois da introdução, o desenvolvimento ele vem com um referencial teórico, metodologia e resultados e discussões. Outros a gente vai ver como esse daqui, que eu vou explicar melhor para vocês. Vem a metodologia e os resultados. E por último, o que é que a gente tem num paper? A gente vai ter as considerações finais ou a conclusão e uma lista de referências, né? Então veja que até a conclusão é uma seção pequena aqui do trabalho e depois você vai apresentar as referências, que são todos os materiais que foram citados. Então a diferença entre o paper e o artigo científico, ele está no tamanho. Escrever um paper é o mesmo que escrever um artigo, só que um texto bem mais enxuto, né? Normalmente ele vai variar aí de 6 a 12 páginas, mas é super importante que você pegue essa informação do tamanho com seu professor ou sua professora. Esse primeiro exemplo aqui que a gente vai estudar, eu tenho um paper de 7 páginas, né? Já o artigo científico completo, em geral, ele é extenso e por isso ele tem um nível mais aprofundado de detalhes sobre o tema que você está abordando. Você vai encontrar artigos científicos publicados em periódicos ou em evento de 18 páginas, de 20, 22 páginas, mas a estrutura vai ser essa mesma aqui que a gente vai ver nesses 3 exemplos. Vamos analisar aqui um passo a passo para a gente ver o que é que tem de informação aqui no paper, né? O que é que você vai encontrar aqui na primeira página? Ao abrir, pessoal, qualquer paper, você vai ver na primeira página, você vai ver o título, né? Então, o periódico, quando você vai publicar, ou o evento, ele pode pedir que esse título venha também em inglês, olha como vocês estão vendo aqui. Eu tenho um título em português, eu tenho ele em inglês e tenho ele em espanhol. Nem sempre é assim. Quem vai definir como o título será apresentado vai ser a sua instituição ou o periódico. Na sequência, vê o nome dos autores e aí vê os resumos nas línguas exigidas com as palavras-chave. Aqui, como a gente está vendo que é um periódico que ele está pedindo português, inglês e espanhol, então você vai ver o resumo nessas 3 línguas, né? Cada instituição, revista ou evento, então, vai ter a sua formatação própria para a organização aqui desses elementos. No resumo, o que é importante você escrever? É importante você trazer o objetivo, a metodologia, os resultados do seu trabalho e a conclusão. O texto dos outros resumos que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo o resumo em inglês e estão vendo o resumo em espanhol. Esse texto aqui é o mesmo texto que você escreveu em português, só que na outra língua, seguido também pelas palavras-chave na língua do resumo. Então, aqui eu tenho as palavras-chave em português, aqui eu vou ter em espanhol e aqui eu vou ter em inglês. Geralmente, o resumo, ele tem entre 150 e 250 palavras. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui tem 171 palavras, para você ter ideia aqui do tamanho. Quando você for escrever, você conta no próprio Word a quantidade de palavras. Seleciona o texto e clica lá em revisão contar palavras. Vou abrir aqui um textozinho aleatório só para mostrar para vocês como é que vocês vão contar aqui as palavras do resumo. Então eu tenho aqui esse texto, o que é que você vai fazer? Digita o seu resumo, seleciona ele aqui, vem em revisão, contar palavras. Esse daqui, ele tá aqui, ó, e palavras está com 119. Né? Então, sempre você vai fazendo o que você for escrevendo no resumo, você vai dando uma olhada se está naquele limite, que como a gente viu, geralmente vai variar de 150 a 250 palavras. Essa parte do resumo, você vai deixar para escrever por último no seu paper, porque como você precisa aqui dos resultados e da conclusão, você só vai ter isso daqui no final. Após o resumo, o que é que a gente tem? A gente vem com a introdução.
Se você estiver digitando num espaço simples essa introdução, você vai escrever pouco mais de uma página, 2 páginas no máximo, aqui para a introdução. É na introdução que você mostra sobre o que você vai falar, explicando o tema de maneira bem clara. Quando a gente lê uma introdução, a gente vê que o autor define exatamente onde a sua pesquisa vai se concentrar, como se fosse o autor dizendo aqui: é esse o assunto que eu vou explorar. Apresente também a problemática do seu trabalho que você quer resolver e o objetivo que você quer alcançar. Analisando aqui esse primeiro exemplo, a gente vê que os autores iniciam a introdução explicando o que é uma ferida. Por que é que eles estão fazendo isso? Porque o título do trabalho deles é referente a laser terapia de baixa intensidade no tratamento de feridas e a atuação da enfermagem. Na introdução, ele vai falar dessas 3 coisas aqui. Ele vai falar da questão das feridas, ele vai falar da atuação da enfermagem e vai falar dessa técnica aqui de laser terapia para o tratamento das feridas. Então veja que quando os autores eles vão começar o texto, eles vão explicar o que é uma ferida, porque alguém pode estar lendo aqui o trabalho e não ter nenhum conceito, não saber exatamente o que é. Então ele já traz um autor, então veja que aqui tem um númerozinho 1, né? Porque essa citação aqui ela está no sistema numérico, e aí ele está trazendo um trabalho aqui explicando o que é uma ferida. Ele diz: entende-se que uma ferida é um evento adverso, em que há lesão na pele, e aí vai escrevendo e explicando sobre isso. Tanto feridas agudas quanto crônicas são problema de saúde pública. Quando ele está fazendo isso, ele está problematizando o assunto, ou seja, existe um problema com relação a essa questão desse tratamento dessas feridas. Considerando a problemática, a história de tratamento das feridas sempre houve a preocupação com a integridade física da pele, o que propiciou em melhorias gerais com consequente avanço tecnológico na área, em que a enfermagem sempre apresentou papel fundamental, comprometendo-se com a otimização dos recursos e oferecendo qualidade assistencial. Veja que ele saiu ali simplesmente de falar na ferida e puxou agora a enfermagem nesse papel do tratamento da ferida, né? E aqui ele está citando 2 estudos. Veja que agora ele vai entrar na questão da tecnologia. Eles colocam o seguinte: e aí, especialmente com o despertar para o uso de novas tecnologias, novas técnicas sobre a regeneração da pele. E aí continua falando o cuidado prestado pela enfermagem, e aí vai puxar agora o uso dessa nova tecnologia para o tratamento das feridas. É nesse contexto terapêutico que o laser, amplificação da luz para a emissão estimulada da radiação, passa a ter papel de destaque. Pronto, agora ele vai falar exatamente do recorte que eles estão dando, porque eles não estão falando do tratamento de ferida de uma forma geral. Eles estão falando com o uso do laser, né? E assim você vai desenvolvendo a sua introdução, né? Veja que você começa de uma forma mais geral e vai trazendo aqui informações mais específicas, né, sobre o assunto. E aí ele vai falar um pouquinho desse laser terapêutico. O laser terapêutico tem sido considerado um recurso valioso no tratamento de lesões pela sua capacidade de cicatrização. Então é exatamente isso, né, que o trabalho vai falar, é o tratamento com esse laser. E aí você pode concluir trazendo o objetivo. Objetivou-se identificar os benefícios do uso do laser no tratamento de lesões de pele e a atuação da enfermagem nesse processo. Então é exatamente isso aqui que eles vão trabalhar aqui no paper deles. Muitos papers, pessoal, trazem a metodologia aqui no final da introdução. Você pode encontrar diversos formatos. Nesse primeiro exemplo, veja que a metodologia ela está separada, olha, ela vem logo aqui na sequência. Mas em outro exemplo que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, essa metodologia ela não vem separada, ela vem aqui no final da introdução. Então é super importante você saber com o seu professor, sua professora, qual é a estrutura que você vai seguir para escrever o paper. E outra coisa, em alguns papers, após a introdução, vem um referencial teórico. Em outro exemplo também que eu vou mostrar aqui para vocês, vai ter um modelo desse, né? Depois da introdução, ele já traz ali uns tópicos de referencial. Veja com seu professor, sua professora bem direitinho a orientação para a organização dessas sessões. Supondo que o seu também, após a introdução, venha a metodologia, o que é que você vai escrever aqui.
Nessa sessão, você vai contar para o leitor como foi que você fez a sua pesquisa. Se foi uma pesquisa bibliográfica, se foi um estudo de casos, se foi uma pesquisa de campo. Se o seu é uma pesquisa bibliográfica, você pode escrever essa sessão com base em um vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, com os exemplos. Então, pode dar uma olhada como é que eu mostro os exemplos nos artigos e aí você já pode tirar uma base para escrever o seu. Aqui os autores colocaram o seguinte: o estudo baseou-se numa revisão integrativa de literatura. Então, eles fizeram uma revisão bibliográfica aqui. E aí eles vão explicando como foi que eles selecionaram os artigos, onde foi que eles encontraram. As palavras-chave que eles pesquisaram, está aqui: terapia com luz de baixa intensidade, assistência de enfermagem e cicatrização de feridas. Foram as palavras-chave que eles utilizaram para a busca. Onde eles pesquisaram esses trabalhos, esses artigos, na Biblioteca Virtual da Saúde. Você vai escrevendo aqui como foi que você encontrou esses artigos, como foi que você pesquisou e como foi que você encontrou. No final, eles colocam aqui que 11 trabalhos atenderam aos filtros que eles colocaram, né? Explicam aqui o passo a passo, diz que inicialmente encontraram 483 trabalhos, mas foram aplicando alguns filtros, como por exemplo, só queriam publicação de 2008 até 2016, que tivessem disponíveis na íntegra e gratuitamente. Então, logicamente, o número, né, que você vai aplicando o filtro, esse número vai diminuindo, que aqui é exatamente a questão dos critérios, né, de inclusão e de exclusão. Na amostra final, ficaram aqui 11 artigos, que foi exatamente o que eles fizeram o trabalho. Posteriormente, quando você explica essa questão aqui na metodologia, vem os resultados e discussões. Os resultados e discussões na pesquisa bibliográfica, você vai escrever o que você encontrou nos artigos que você leu. Você pode dividir em tópicos, né, com base no objetivo do seu trabalho, que está lá na introdução, a gente viu, e escrever o que os autores comentaram sobre esse ponto aqui que você abriu. Então, você abriu benefícios da terapia com luz de baixa intensidade no tratamento de feridas. Esses artigos que você selecionou, o que é que eles trazem sobre isso? Então, aí você vai escrevendo, né, aqui as informações, trazendo os autores e colocando os principais resultados que eles apresentam com relação a esse ponto. Depois, eles abriram um outro ponto aqui: atuação da enfermagem no tratamento de feridas. Veja que desde o início a gente viu que o trabalho, ele envolvia esses 3 pontos, né? O tratamento das feridas, a questão da atuação da enfermagem e a questão do uso do laser. O seu resultado de discussão tem que falar exatamente sobre isso, sobre esses pontos que você definiu desde lá do objetivo do seu trabalho. Quando você termina de discutir esses resultados, na sequência, vem a conclusão do seu estudo. A conclusão, o que é que você pode fazer aqui? Você pode retomar o objetivo do seu trabalho e vai apresentar os principais resultados. Nesse tópico aqui, é super importante que você não escreva nada de novo, né, com argumentos diferentes dos que já constam no texto. Não inclua citações, não tem necessidade de você fazer isso. Apenas demonstre o que foi encontrado a partir da pesquisa que você fez. Geralmente, pessoal, aqui a conclusão, de 2 a 5 parágrafos você consegue finalizar bem o seu estudo. Quando você conclui essa parte, você vai incluir aqui um elemento pós-textual do paper, que é a lista de referências. É um elemento obrigatório. Precisa estar na norma técnica do seu trabalho. As normas mais comuns que nós temos para elaboração de trabalho são as normas da ABNT, APA e Vancouver. Aqui no canal você encontra playlist dessas 3 normas, né? E aí, dependendo da norma que for o seu trabalho, você pode ver como você irá fazer as citações e como você vai organizar também essa lista de referência, né? Em vários vídeos eu mostro exemplos, né? Tanto da questão da citação como dessas referências. No nosso segundo exemplo, a gente vai perceber uma diferença no primeiro. Aqui o início está igual. Eu tenho um título, eu tenho uma autoria. Aqui o resumo é só em inglês, né? Então, esse evento ou periódico que publicou, ele só queria o inglês. Então, ela já colocou aqui o inglês com as palavras-chave e aqui já vem a introdução. No final da introdução, a autora diz que é um estudo de caso na construção civil. Ela coloca o seguinte: assim, o objetivo desse trabalho é demonstrar a importância da segurança no trabalho e a necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, para sua obtenção, bem como apresentar os resultados de uma pesquisa realizada na construção civil de Santa Maria,
que buscou verificar quais são os EPIs fornecidos pelas empresas e qual a exigência do uso dos mesmos. Ou seja, pessoal, aqui no final a autora está apresentando a metodologia, né? Então, que tipo de trabalho, que tipo de resultado ela vai apresentar. Esse trabalho aqui já é diferente do primeiro. Ele não é um trabalho de revisão bibliográfica, ela fez uma coleta de dados aqui na construção civil de Santa Maria, né? Então, após a introdução, o que é que ela traz? Ela traz já aqui, olha, o referencial teórico. Ela dividiu uns pontos, ela falou sobre a importância da segurança no trabalho, e aí ela vem trazendo dados sobre essa importância da segurança do trabalho, depois ela fala sobre a segurança no trabalho na construção civil, e aí traz informações também sobre esse ponto, para depois chegar aqui nos resultados do trabalho dela. Nessa parte do referencial teórico, é super importante você trazer citações. Cite autores que falam sobre o assunto que você está tratando e destaque as ideias mais importantes sobre o tema. Não deixe de colocar resultados de trabalhos anteriores. Os trabalhos que você leu, o que é que eles dizem sobre esse assunto aqui. Então, traga essas informações por meio de citações no seu referencial teórico. Lembrando que a citação ela é parte obrigatória de qualquer trabalho acadêmico. Utilize várias fontes para escrever o seu referencial teórico, alternando aí os autores para você não ficar preso sempre no mesmo estudo, né? Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo na descrição de como vocês podem pesquisar artigos no Google Acadêmico, no Periódicos CAPES e no Cielo, para vocês encontrarem trabalhos para colocar aqui no referencial teórico do paper de vocês. Depois do referencial teórico, vem os resultados da pesquisa. Aqui, como eu falei, teve uma coleta de dados. Ela está dizendo aqui que a pesquisa foi realizada com 17 empresas de pequeno porte da construção civil de Santa Maria, né? E utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário. Então, está explicando como a pesquisa foi feita. Apresente os seus dados e faça uma breve discussão sobre ele. O que esses dados significam? Eles são iguais ou diferentes dos dados encontrados por outros autores? Escreva essa parte aqui. Perceba que a maior parte do paper é com os resultados do trabalho, né? Então, ela está mostrando aqui todos os resultados que ela encontrou. Por último, do mesmo jeito, vem a conclusão e aqui depois a lista de referências. Nosso terceiro exemplo é um estudo de caso, ele tem 9 páginas. Com relação à organização, o que é que a gente pode ver aqui? A gente pode perceber que ele vai ter o resumo aqui em português, o resumo em inglês, eu tenho uma introdução, depois eu já venho com a metodologia. Escrevo a metodologia do trabalho, esse aqui teve coleta de dados também, depois vem os resultados de discussão, a conclusão e as referências. Na introdução, já traga autores. Quando você começar a escrever a introdução, você já vai trazendo autores, já vai colocando aqui essas citações, né? A maior parte do paper, quando tem essa coleta de dados aqui, a maior parte fica nos resultados. Se a gente for olhar aqui, né, então a gente vai ver que ele começa aqui os resultados e discussões, olha, então ele coloca até imagens, né? Você pode colocar, você pode até no limite do paper, da quantidade de páginas, né, que o seu professor passou, certo? Então, explicou aqui tudo no passo a passo, né, o trabalho, todos os resultados que eles encontraram, para poder chegar depois nas considerações finais. E aqui a gente vê que é uma seção pequena. Pessoal, observem o limite de páginas que seu professor ou professora definiu para o paper. E a partir daí, você vai organizando essas seções aqui, que como você está vendo, é um trabalho bem enxuto. Eu vou deixar na tela final agora um outro vídeo que eu tenho sobre paper, com o modelo no Word, né, que talvez possa ajudar também vocês a escrever o trabalho de vocês. Um grande abraço e até terça-feira.